Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos continuando a nossa playlist sobre teoria X-barra da gramática gerativa, já nos últimos vídeos dessa playlist. E nos vídeos mais recentes, nós temos falado sobre os processos de movimento de constituintes para a periferia esquerda da sentença, com valor de tópico ou foco. E nós vimos até então que aquilo que nós tínhamos chamado de CP, que é o complementizer phrase responsável por codificar informações sobre o tipo da sentença, na verdade corresponde a pelo menos dois sintagmas distintos, um sintagma de força e um sintagma de foco. E em um processo de focalização com deslocamento do constituinte para o início da sentença, nós teríamos então esse constituinte sendo deslocado para o especificador dessa categoria de foco P, que pode ser ensanduichada entre dois Qs. Um Q que está no núcleo de força e que codifica o tipo da sentença, e um segundo Q que está no núcleo de foco e que codifica justamente essa informação de foco contrastivo, foco informativo. Neste novo vídeo, nós vamos falar sobre tópicos e sobre o processo de topicalização. Topicalização difere da focalização porque o elemento topicalizado tem uma interpretação de informação velha, de informação já previamente conhecida e compartilhada, e o restante da sentença é interpretado como uma predicação sobre essa informação, sobre esse constituinte, como uma informação nova com relação ao tópico. Então, aproveitando um exemplo que nós vimos no último vídeo, nós podemos ver que as línguas podem realizar um tópico numa posição acima do foco. Nesse exemplo, da língua B, que tem como significado algo como eu disse que, com relação a coffee ou quanto a coffee sendo o nome próprio, arroz ele devia comprar. Nós temos, relembrando, na sentença subordinada, esse primeiro elemento aí como complementizador, equivalente ao nosso que. Depois nós temos o elemento topicalizado e um morfema que marca que esse elemento é topicalizado. E logo depois nós temos o elemento focalizado e um elemento que marca essa focalização. A questão agora é como é que nós fazemos a representação dessa sentença. Nós tínhamos feito uma representação dessa sentença, da parte subordinada dessa sentença, ignorando esse tópico. Então nós temos um force P, em que aparece o do complementizador na posição de núcleo, e depois nós temos o foco P com os outros elementos. E a ideia básica é que entre força P e foco P nós vamos ter justamente duas posições aí para receber a focalização. E essas duas posições justamente corresponderiam a um sintagma, a uma categoria funcional especializada para tópicos, que seria o top P, um sintagma de tópico. E nesse sintagma de tópico, então, nós teríamos o marcador de tópico acontecendo no núcleo e o elemento sintagma topicalizado acontecendo no especificador, de modo semelhante ao que acontece com a focalização. A diferença é uma diferença na ordenação sintática dessas categorias. Nesse caso, pelo menos, o tópico está acima do foco e abaixo da força. E o fato de que essa categoria dá uma interpretação ao seu especificador diferente da interpretação que a categoria de foco dá ao seu especificador. Dito isso, nós podemos voltar para a nossa proposta de cisão do CP e apontar que, ao invés de apenas duas categorias, ao invés de o CP corresponder apenas a duas categorias, a de força P e a de foco P, ele, na verdade, corresponde a três categorias, de força P, de foco P e de tópico P. E esse tópico codifica essa topicalização na sentença. Com relação ao português, nós podemos ver exemplos de concorrência de tópico e de foco com e sem movimento dos dois constituintes.
Então, por exemplo, em 2, para noiva, João vai comprar flores, não livros. Então, repare que nós temos aí um contraste entre flores e livros. Esse contraste aí é um tipo de foco, só que esse foco está acontecendo no local, na posição sintática original desse constituinte. A gente diz que está acontecendo in situ. Ele não está sendo deslocado para o início da sentença. Como o foco está em flores, o constituinte para noiva, deslocado para o início da sentença, acaba sendo interpretado como informação velha, como se fosse o assunto da sentença e não como se fosse informação nova e contrastiva. Nós podemos inverter as relações e dizer flores, João vai comprar para noiva, não para mãe, em que nós temos a mesma estrutura informacional. O primeiro elemento é um elemento de tópico e esse último elemento aí acentuado é um de foco, só que agora nós trocamos qual é o sintagma. Flores é o tópico e para noiva é o foco. Mas nós também podemos ter o tópico e o foco ambos deslocados para o início da sentença. Então, em 4, para noiva, João que vai comprar flores, não Pedro. Então, nós temos o contraste aí entre João e Pedro. Nessa posição, nessa sentença, esse elemento está deslocado, porque para esse sujeito aparecer antes do complementizador, ele tem que ter sido movido da posição de especificador do IP para uma posição acima. Mas nós também temos aí o para noiva, que vai ser o tópico. E nós podemos também fazer uma topicalização de outro elemento. Ao invés do objeto indireto, nós podemos topicalizar o objeto direto. Flores, João que vai comprar para a noiva, não Pedro. Então isso mostra que também em português nós podemos ter o movimento simultâneo de dois constituintes diferentes, um para a posição de tópico, um para a posição de foco. E nessas sentenças nós vemos que o tópico pode aparecer antes do foco, ou seja, na estrutura da hierarquia sentencial, numa posição acima. Então, para uma sentença como 4, para a noiva João que vai comprar flores, nós teríamos então essa representação em que o objeto indireto vai sair da posição interna ao VP e vai ser movido para a posição de especificador de tópico P, enquanto o especificador do VP vai sair dessa sua posição dentro do VP, primeiro para a posição de especificador do IP, onde esse elemento vai se tornar o sujeito da sentença, vai disparar a concordância com o verbo auxiliar, etc, etc. E depois esse elemento vai ser movido para a posição de especificador de foco, antes dessa conjunção. Além disso, também é possível acontecer nas línguas, diferentemente do que acontece com foco, mais de um tópico na mesma sentença. Então, em 6, por exemplo, nós temos um tópico e um foco. Para São Paulo, de carro eu não vou, só vou de avião. Então, esse para São Paulo é um assunto, um tópico. O de carro aí é um elemento acentuado e contrastivo, vai ser um foco. Mas nós podemos ter, pois, para São Paulo, de avião, eu que não vou. Em que nós temos agora dois elementos deslocados para antes do foco. Nós temos o PP para São Paulo e o outro PP de avião. Em 8, ontem, no cinema, eu vi o seu irmão, não você. Em que nós temos aí o ontem topicalizado e nós temos aí o no cinema topicalizado. Esses dois elementos têm que sair de dentro do VP, que eles modificam, e serem deslocados para o início da sentença. Então, o que esses dados mostram? Mostram que a categoria de tópico, diferente da categoria de foco, é uma categoria recursiva. Pode haver mais de um tópico na mesma sentença. Então, para uma sentença como 8, ontem no cinema eu vi o seu irmão, não você, nós teríamos aí essa categoria de tópico acontecendo duas vezes. Na posição mais alta, nós temos o advérbio ontem e foi movido da posição do VP para essa posição de especificador. E aí, no português, nós não temos nenhum morfema no núcleo de tópico, morfema pronunciado, nós teremos apenas uma informação abstrata. E no segundo tópico, no segundo sintagma de tópico, nós teríamos na posição de especificador o sintagma, ou PP, no cinema, que também sai da posição de adjunto do VP, mas para
esse segundo elemento, essa segunda categoria de tópico disponível na sentença. Para uma outra sentença como 7, pois para São Paulo de avião eu que não vou, nós teríamos alguma coisa semelhante, só que agora com um foco também ocorrendo. Então, o primeiro tópico está na posição desse pescador do top P mais alto, sendo movido dessa posição a partir do VP. O segundo tópico está na segunda categoria de tópico, no especificador dessa segunda categoria de tópico, também movido de uma posição interna ao VP para essa posição. E depois nós teríamos o sintagma eu ocorrendo na posição de especificador do foco P, uma posição para a qual ele foi movido a partir da posição de especificador do IP, na qual, por sua vez, ele chegou movido a partir da posição do especificador do VP. Então, nós temos aí uma representação com a concorrência de dois elementos de tópico, duas categorias de tópico e mais uma categoria de foco. Também é possível acontecer essa recursividade da categoria de tópico com o segundo tópico acontecendo abaixo do foco P. Eu não consegui formular muito bem exemplos em português, então eu simplesmente fui pegar na literatura, nos dados do italiano, com base nos quais o autor Rizzi, que foi quem propôs essa divisão do CP em várias categorias, se baseou e utilizou como exemplos para ilustrar essas questões. Então, nessa sentença 9 do italiano, a Gianni questo domani gli dovrete dire, alguma coisa como para Gianni isto amanhã você deverá lhe dizer. Nós temos a Gianni como um tópico, questo como um foco e domani como um outro tópico, tudo acontecendo nessa posição inicial da sentença. Então, isso aí corresponderia ao primeiro tópico na posição de especificador do tópico bem mais alto, questo como um foco acontecendo na categoria de foco P, na posição de especificador de foco P, e depois o advérbio domani acontecendo no especificador do top P mais baixo, que fica entre foco P e o IP. Com base nisso, na nossa estrutura sentencial, aquilo que antes correspondia apenas ao CP e que nós ainda podemos eventualmente representar apenas como CP, de modo resumido, se nós não precisarmos entrar nos detalhes da estrutura, esse CP corresponde à categoria de FOSP, de força. Abaixo desse FOSP, dessa categoria de força da sentença, nós temos uma categoria de tópico P, que é ao mesmo tempo opcional e recursiva. Ela pode acontecer mais de uma vez, então esse asterisco aí é utilizado por índice para indicar recursividade e não a gramaticalidade. Linguistas utilizando os mesmos símbolos para várias coisas. Se vocês quiserem ver um vídeo sobre usos de asterisco na linguística, existe um vídeo sobre isso no canal, vou colocar na descrição. Abaixo dessa categoria recursiva de tópico P, nós temos a categoria de foco P. E abaixo da categoria de foco P, nós podemos ter uma categoria de top P novamente, que é novamente recursiva, e só depois nós vamos ter o IP e o VP. Nós ainda vamos falar mais sobre o fenômeno de topicalização no próximo vídeo e ainda vamos falar sobre uma outra categoria que também existiria nesse CP. Até a próxima e Deus abençoe vocês.